Eu não sou obrigada a ficar feia na minha casa. Jamais, entendeu? Não é mais sobre o outro, é sobre a pessoa, para ela. Então, antes dela estar se arrumando, não tem aquela coisa, mulher se arruma para mulher. Em partes, eu acho que hoje, muito mais, a mulher se arruma para ela mesma. Bem-vindos ao LashCast, o podcast que fala sobre mulheres, negócios e beleza. E nada mais do que hoje um episódio especial, onde a gente está com as mulheres que permeiam aqui a beleza desse salão, que assinam pela beleza desse salão, todas as cabeleireiras do Estúdio Lash. Então sejam muito bem-vindas, Dani, Yara e Adriana. Obrigada. Então agora cada uma vai se apresentar, para que a gente fique familiarizado aqui nessa conversa que vai ser incrível, onde a gente vai falar sobre sucesso profissional, desafios, preconceitos e todo o restante que engloba as mulheres nesse mês tão especial que é o mês da mulher. Dani, se apresenta. Olá, meu nome é Dani, eu trabalho aqui em Alphaville há 18 anos, aqui no Estúdio Lash há 3 anos, trabalho no segundo andar, com a parte de couro e mega. Oi, eu sou a Yara, eu trabalho em Alphaville há mais de 20 anos, aqui no Lash há 6 anos e trabalho aqui no piso de baixo. Oi, eu sou a Adriana, trabalho aqui em Alphaville desde 2014, no Lash, e trabalho no piso superior e atendo masculino também. Eu sou a Patrícia, gestora. Eu trabalho em todos os pisos, tá, gente? Porque pode não parecer, mas acaba que as coisas acontecem dessa forma. Brincadeiras à parte, é um prazer enorme eu estar aqui com vocês. E eu gostaria de começar essa conversa falando um pouco sobre os desafios. Que desafios vocês acham que é mais evidente nas mulheres da área da beleza? Você conseguir fazer tudo, ser do lar, ser mãe, trabalhar fora, né? Saber lidar com seus hormônios. Para mim, o maior desafio, assim, dentro da nossa profissão é a competição com os homens. Que por mais que as pessoas achem que é uma área totalmente livre de qualquer preconceito, não é verdade. Não existe ainda a igualdade na nossa área. Não existe. Mas eu acho que crescemos muito com o passar dos anos, sabe? E a mulher ganhou um espaço, tá conquistando ainda um espaço. A mulher tá dominando o mundo já, mas assim, eu acho que eu entendo um pouco o que a Yara fala, é nessa questão de igualar, como nas grandes empresas. É que aqui a nossa remuneração é diferente, então é baseado em comissões, então realmente no seu trabalho. Mas a maioria das empresas, há diferença salarial para as mulheres no mesmo cargo. E isso é lamentável, né? Sim. E quando a gente fala em destaque de um cabeleireiro, destaque de um profissional, sempre existiu essa questão de ir para o masculino, embora a mulher que cuide mais de mulheres, né, do que os homens. Verdade. Não, hoje você pergunta para uma cliente sua, me fala o nome de um cabeleireiro famoso, ela vai citar um homem. Se você perguntar, me fala de uma mulher, ela vai ficar... E, sabe, nós conhecemos cabeleireiras famosas, porque nós somos do meio. Mas, assim, para o nosso público... isso nós ainda estamos em segundo plano. Sim. E assim, nós mulheres representamos mais de 73% do mercado da beleza, né? Sim. Então, ainda existe sim. Existe. Como eu falei, pelo fato de atender masculino, eu sofro um tipo de preconceito que, não quero fazer o cabelo com homem. Sendo de mulher... E inclusive de homens também. Sim. Sabe o que eu acho? Sabe aquela coisa da mulher quando você vai escolher um médico? Então você quer um obstetra, um ginecologista. Eu já ouvi de muitas mulheres falarem que preferem passar por médicos homens do que por médicas mulheres. Um pouco dessa questão de afinidade com a pessoa, eu acho que faz todo sentido. Agora,
não dar destaque para uma mulher, porque a referência sobre isso é homem, aí realmente, né, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa questão, né? Porque as oportunidades estão aí, mas nem se cogita muito essa questão, né? Aqui todas são famosas, tá, gente? Não, a gente vê, né, as empresas que nós trabalhamos, né, as grandes. Sim. Tem uma que é a maior, que é uma mulher que é dona. Sim. Você vai ver os embaixadores, as mulheres ainda é para preencher grade. Não tem igualdade ali na quantidade dos embaixadores. Você vê num palco uma apresentação hoje em uma feira, tem 8 homens e uma mulher, um exemplo. Então, ainda vem, mas assim, mas a gente vai ganhar esse espaço. Sim. Isso daí, nós estamos aí para isso. No tem meu dúvida. caso, como gestora, eu vejo que há muitas mulheres nessa liderança para conduzir o trabalho, para conduzir o salão, né? A maioria dos salões grandes, e hoje a gente se inclui perfeitamente nessa categoria. Eu vejo isso. Porém, quando se trata de... Eu acho que assim, está mudando, porque, por exemplo, eu tive 3 convites a semana passada para falar sobre gestão. Coisa que antes até não se fala, não era a gestora que falava, era o cabeleireiro daquele salão X, por exemplo, né? Por muito tempo, né? É que as coisas evoluíram, as coisas vêm muito rápido, assim como o digital e tal. Eu vejo que essa questão também vai sendo lapidada, né? E cada vez mais a mulher está se posicionando, né? Eu acho que essa referência que a gente traz, tanto da nossa cliente, do nosso público, como a gente se posiciona, né? Isso tudo coloca a gente em outro patamar. Mas, realmente, o que a Yara falou, a questão das oportunidades nas grandes marcas, eu ainda vejo muito forte o lado masculino. Uma coisa que eu acho, né, que a profissão faz muito mais menção à mulher, não porque eu não sou cabeleireira, mas eu sou filha de uma cabeleireira. E a minha mãe, desde muito nova, né, e uma coisa que a Adriana falou, quando a gente era criança, você ia onde, né? Você ia numa cabeleireira, você ia cortar o seu cabelo. A referência sempre foi feminina. E de uns tempos para cá, começou com essa questão de dar ênfase e destaque para os homens, né? Nada contra os homens, mas eu acho que falta sim essa igualdade e a gente está aqui para se posicionar e para fazer com que as pessoas entendam que o mesmo espaço de um é o espaço do outro, e a mulher muitas vezes tem muito mais desafios, porque a gente tem que dar conta da casa, dar conta do trabalho e separar a vida pessoal da vida profissional é um baita desafio, porque o homem, né, isso vem um pouco da mentalidade, o homem ele consegue separar. Sim. Ele foi para o trabalho, ele desligou. Sim. A gente não. Você está ligada se o pedreiro chegou lá, se a compra chegou, e tudo ao mesmo tempo, né? E assim, me fala uma coisa, com a cliente, o que vocês sentem em relação a isso? Vocês acham que, claro, todos aqui têm muitas clientes fidelizadas de muitos anos, mas numa primeira vez, vocês acham que isso influencia na referência de busca de um profissional? Olha, eu mesma, na maioria das vezes, assim, as minhas clientes, elas preferem fazer com mulher. E aí, esse primeiro atendimento, às vezes, quando elas não querem fazer com mulher, elas já avisam na recepção. Ah, eu prefiro fulano, eu prefiro homem. Ou falar, então você vai fazer o cabelo com a Adriana. Ah, não tem um homem disponível? Não chega em nós isso. Sim. Fica na recepção. Então, quando chega até nós, já está mais flexível, mais aberto. Então, eu mesma não sinto. Não, então, mas a gente percebe que isso acontece na recepção. De fato, não chega pra gente. Mas depois a gente acaba ficando sabendo. É que ela prefere fazer com homem. Então... Pra mim também não sinto. Elas não falam, mas isso deve chegar por de trás, né? Sim, mas o que eu vejo, por exemplo, a Adriana corta masculino. Sim. Do mesmo jeito, eu acredito que os homens preferem cortar com mulheres ou não, né? Tem uns que preferem, eu acho isso legal. Eles acham que nós mulheres somos mais caprichosas, mais detalhista. Né? E então, faz toda a diferença no tato, né? E você, como você faz toda essa parte de barbearia também, que é um mundo total masculino, né?
desmistifica um pouco isso, É? porque eu acho bem legal essa questão de você ter esse posicionamento. Eu já quis muito que a Adriana fizesse esse posicionamento de forma mais agressiva, mas ela não quer. Porque eu colocaria nela aquele avental de barbeiro, sabe? Vrau, deitava aquela cadeira, eu acho incrível isso. Porque são escolhas, né? Como cada uma aqui tem uma habilidade, uma Sim. referência, um serviço que traz a cliente, embora elas façam praticamente todos os serviços, eu acho que essa chamadinha aí no masculino faz a diferença. E nesses anos todos, assim, o que vocês sentem em relação à evolução do mercado da beleza? Cresceu muito, né? Nossa. Hoje você vai numa feira cosmética, tem N marcas, né, também. E eu acho que tem muito a crescer também nessa área da beleza aí. Eu acho também. Fora o que facilitou a nossa vida, né? As tecnologias. Sim. E é um mercado que está sempre em busca de mais Inovação. tecnologia, de mais. Eu sou a favor de tecnologia, nada Eu também. contra os naturebas, mas assim, tecnologia para o nosso trabalho, tudo. gente, é uma boa parte do caminho andado já, né? Facilita E- muito. Para nossa entrega. E eu percebo que como as mulheres elas estão se cuidando mais. É. Nós estamos, e aí nós procuramos cada vez mais a beleza, a estar sempre melhor, a estar nos cuidando, cabelo, unha, a gente então cresceu mesmo, porque a nossa autoestima também está crescendo, o nosso espaço está crescendo. Você viu aquele post de mulheres atuais hoje com 40 anos? E antigamente, quando era 40 anos atrás, tipo, Éramos Eram consideradas senhoras, eram velhas. senhoras. É. Hoje em dia, Hoje não. não. 40, Agora 50 os anos caras- são... Agora eu não sei o que elas estão querendo dizer com isso, mas é verdade, né? Eu Nossa. acho que a longevidade veio para ficar aí, todo mundo se cuidando, mas eu também concordo com essa questão da tecnologia, porque assim, por mais tratamentos veganos, por mais ecologicamente correto, eu acho que tem toda uma parte que a gente pode fazer, que é o que a gente já faz, vai separar os tubos de coloração, separar todo o seu descartável, né? Isso tudo é importante, a gente faz, mas o produto com tecnologia é imbatível. Nossa. E acaba que elas preferem muito mais, a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia aqui, das marcas com tecnologia e não tão das marcas com aquela questão mais natural, né? Sim, Gente, e assim, Facilita o muito. mundo virou para nós, né? sim. Para a área da beleza. Porque a gente acabou de passar pela pandemia e, assim, alguém aqui não teve procura de cliente durante a pandemia? Cliente preocupada, assim, não, eu tô em casa, mas assim, eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, eu preciso de saúde mental, a minha saúde mental depende do que eu tô vendo no espelho. Sim. E, assim, é uma área que não parou, que não cai, parou. que só vem crescendo. Então, assim, fora que a nossa profissão, ela é universal. Você tá na China, cortar cabelo é cortar cabelo. Você tá nos países árabes, cortar cabelo continua. Sim. Então, o mundo começou a olhar para nós, né, para a área da beleza, com um olhar mais afinado, mais direcionado, Necessário, inflando né? mais a nossa área, né? Eu Sim. acredito muito que a área da beleza é necessária total. A gente, a pandemia mostrou. A pandemia mostrou para nós o quanto somos de primeira importância, porque assim, aquela coisa, eu não sou obrigada a ficar feia na minha casa, jamais, entendeu? Não é mais sobre o outro, é sobre a pessoa, para ela. Então, antes dela estar se arrumando, não tem aquela coisa, mulher se arruma para mulher, em partes. Eu acho que hoje, muito mais, a mulher se arruma para ela mesma, para depois ela ir para o mundo, né? Eu acho, uma coisa que eu falo aqui muito, é que a gente vende beleza, é importante que a gente sempre se comunique dessa forma, a gente tem que ser inspiração para aquela cliente, Sim. né? Ela tem que olhar para você e falar, nossa, ela se cuida, Sim. então ela vai cuidar de mim. Porque não tem como você cuidar do outro se você não se cuida, né? E hoje, ontem, na verdade, uma seguidora minha me abordou e falou, você acha o quanto a roupa é importante? A roupa é importante, mas não é só a roupa.
É um cabelo todo, escovado, lavado, um rabo chiquérrimo, assim, posicionado para baixo. É a forma que você se cuida que acaba mostrando isso. E a roupa é algo a mais. Então, assim, é todo um conjunto. Não adianta você estar impecável com a sua roupa e estar sem um batom, sem uma base, sem... Não condiz, né? Com o cabelo sujo, em nome de Jesus. A Amém. armadura lustrada, ela vai muito além da roupa, né? Você tem uma armadura lustrada para o nosso embate aqui, você estar vestida adequadamente, mas é você ter a educação adequada para aquela cliente, né? Então, envolve tudo isso. Eu mesma, quando eu comecei nessa área, eu falei, eu quero este público. Então, se eu quero este público, eu tenho que ter conteúdo para elas. Sim. Verdade. Eu tenho que ter. A minha cliente, que ela é presidente de uma multinacional, ela tem que sentar numa cadeira e eu tenho que estar apta a atendê-la, né, visualmente, só que assim, eu tenho que ter conteúdo para ela. Senão não fecha, né? Com certeza. Senão, eu não vou ser interessante, ela não volta. A gente tem que ser interessante para a nossa cliente. Tem 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 que acompanhar a evolução, né? Como tudo, eu acho. A qualidade do que se fala, a qualidade do que se ouve, ela faz parte nos dois sentidos, né? E essa questão da roupa, né? Ficou uma coisa muito... a primeira impressão é a que fica. É sim, porque a primeira impressão você não faz ela de novo. Você pode até no outro dia estar arrasando, mas ela já te viu, ela já pré-julgou, né? E às vezes é isso que acaba fazendo com que você tenha ou não autoridade naquilo. Por quê? Ela vai olhar para você e aquilo que você comunicou para ela nem sempre significa a sua parte técnica, né? Sua parte técnica é muito depois. Então, assim, é muito importante, gente. Não é futilidade, hoje é necessidade. Não é. Né? A gente não tá com aquele recurso maravilhoso. Um pretinho básico, você vai estar arrasando. Eu amo preto. Você vai estar arrasando. E a gente se empodera dessas coisas, né? A primeira entrada da cliente, no geral, no salão, é a unha, né? A cliente vem, igual nós aqui, nosso espaço. Nós temos aqui um espaço para unha. A cliente está aqui fazendo a unha, mas ela está nos observando. Ela está observando, exatamente. Então, ela bateu o olho num visual que ela gostou, que eu acho que é compatível a ela. Ela pergunta para a manicure. Quem que é aquela fulana? Quem que é aquele do beijo no pescoço? Né? Quem que é aquela cabeleireira que está de salto todo dia? Então, essas coisas, esse visual é muito importante, porque o primeiro contato que ela tem com a gente é visual. E aí ela pergunta para a manicure, mas ele é bom? Ela é boa? Eu vou marcar uma escova para testar. E aí ela liga na recepção e fala, eu quero com aquela cabeleireira loira. Eu quero com aquela cabeleireira de lá de cima que usa salto. Sim. Então, o visual é importante, sim. Sim, e essas referências fazem, né, menção ao trabalho, né? Porque a partir daí, do mesmo jeito que a manicure é a porta de entrada, né? Que a gente traz recorrência, toda aquela questão que a gente sempre fala, essa questão dela poder experimentar e dela chegar até você porque ela tá te olhando, ela tá te observando, é igual a cliente de vocês, ela observa o coleguinha do lado, né? Sim. Então, isso, você está sendo observado o tempo inteiro. Então, essa é a venda sem o verbal. Isso a gente já está se vendendo só da forma que a gente se posiciona e se comporta no salão. Eu falo que hoje o comportamento, ele dita o seu crescimento. Sim. Porque a hora que a cliente está lá num lavatório, que ela fecha o olhinho, se você não tiver esse feeling de deixar ela realmente ter essa experiência e aproveitar esse momento, você acaba com toda a técnica que você tem, que você poderia, né? Ela poderia só ter essa experiência por conta daquilo. Então, gente, é mais do que sério. Se envolve muita coisa, né? Vocês acham... Respeitar o espaço dela. Respeitar o espaço da cliente. O que vocês acham em relação à diferenciação? Assim? O que vocês trazem para a sua cliente para que ela realmente volte para a cadeira de vocês? Simpatia, aquilo que a Yara falou de ter uma troca nos assuntos que são de interesse dela, ser interessante, entender o que a cliente quer, não só fazer um cabelo, né? Mas pensar lá na frente, como ela vai lidar com esse cabelo, será que é isso mesmo
que ela está procurando? Será que direcionar a cliente também, né? Se é o estilo dela, se ela vai conseguir, sei lá, ter um cabelão, sendo ela toda prática, que sai do chuveiro e pronto, tô pronta. Ou fazer uma cor diferenciada se ela é uma cliente tradicional, ou vice-versa, sabe? Ou é uma cliente que é muito moderna e você fazer um cabelo muito normal, entendeu? Eu acho que tem tudo isso. Eu, assim, além, né, de tudo isso, a cliente, ela se sentir vista, ela se sentir ouvida. Isso. Você entregar muito mais para uma cliente do que um cabelo. É que eu falo cliente, porque eu só atendo mulheres, né? Uhum. Então, assim, a mulher, quando ela vem para fazer o cabelo, ela não quer só o cabelo. Ela quer muito mais. É muito mais. E, às vezes, principalmente mudanças. Às vezes, eu tenho experiências de cliente vem e fala assim, o cliente que é do cabelão e fala, Yara, hoje eu quero cortar muito o meu cabelo. Eu falo, pera, tá tudo bem? Vamos avaliar. Com o marido? Eu falo, volta para casa, já aconteceu isso comigo, volta para casa, se esse pensamento persistir nos próximos 10 dias, você volta que eu corto. Agora, fora isso, não dá. Porque, assim, a gente tem que interpretar o que é que está se passando ali. Porque senão você não é diferente, você é só um cortador de cabelo. Né? Se essa emoção dela é pontual ou se é realmente uma transformação que ela quer fazer, né? Então, assim, você tem que entregar muito mais do que ela quer. Ela veio para cortar o cabelo curto, ela saiu sem o corte curto. Eu não entreguei para ela o corte curto. Só que, assim, eu sentei, eu ouvi, ela não estava legal naquele dia, eu falei, então, faz o seguinte, 10 dias. Se 10 dias, passou 3 dias, ela me mandou uma mensagem, falei, nossa... Muito obrigada por não ter cortado o meu cabelo. Terminei com aquele namorado. E aí? A Yara dá bastante dias. Eu falo no dia seguinte. Então. Olha o prazo, né? O prazo de cada uma. É porque, né? às vezes, o problema não resolve de um dia para o outro. Imagina nesse caso, né? Que é um término de um relacionamento. Dá 3 tapas na cara dele. E se você quiser cortar, a gente sacode. Temos que saber ouvi-las. Porque às vezes é hormonal, Nossa, é emocional. É muita coisa. Quando a mudança é muito radical, a gente então, perde uma... Esse diferencial, além da nossa expertise, né? Sim, a gente tem que ter know-how, ter uma percepção. Mas a gente tem que entregar mais do que elas vêm buscar. Porque é um relacionamento de confiança. Além dela ela tá pagando para você, ela tá dando o dinheiro dela para você. Ela escolheu você para fazer o cabelo dela. Ela escolheu o salão para passar aquele momento de lazer e de autocuidado, ou aquele momento de merecimento, muitas vezes, né? Sim. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso tem que ser levado muito a sério. E eu acredito que é um grande diferencial nosso aqui, de ter essa cliente cuidada realmente, né? Com o carinho que ela merece e com esse feeling de cada uma de vocês para determinados tipos de clientes, porque cada cliente é uma história, é um relacionamento aí que vocês têm de muito tempo, né? E aqui tem muitos salões e aqui mesmo no Leste existem muitos profissionais, então se você não tiver um diferencial, escutar a cliente, ela ser ouvida, você dar o seu melhor, você perde, porque a cliente, ela pode escolher... Ela migra para um lado. Gente, aqui tem um salão atrás do outro, né? E não adianta, pode ter, né? Eu acho que quando você conquista e fideliza, aí não tem para ninguém, né? E o restante acontece de forma espontânea. Agora, esse falar não para cliente é muito sério, né? E assim, muitas vezes ela vem com aquela expectativa de querer ficar loira, de querer mudar totalmente a cor e o cabelo dela não está preparado para aquilo. Esse é um desafio que vocês encaram como normal, você vai entregar realmente o que é de competência daquela técnica, ou você acha que essa conversa ainda é uma das mais difíceis? É um desafio diário, né? Que a gente sempre fala para cliente, olha, não vai abrir, vamos chegar nesse tom, mas eu quero esse, mas tem que dar, daí a gente tenta... Aí se eu colocar o meg, cortar aqui para chegar no tom, sempre tem uma negociação, né? Mas difícil não é, tudo tem um jeito. Mas eu mesma, hoje para mim é mais fácil, porque há uns anos atrás, lá no começo, eu topava tudo.
Para não falar não para cliente. Para não falar não para cliente, para mostrar para todo mundo que eu conseguia, para provar para cliente que, não, vem que eu vou. Só que assim, não é assim, né, Não, gente? na prática. Chega uma hora que a gente vê que, primeiro, que a gente não precisa disso, que não é só sendo permissivo ali, aceitando Sim. tudo que a cliente quer, que a cliente vai, que você vai fidelizar. Às vezes um não fideliza muito mais do que um sim. 1 milhão de sim, Com certeza. né? E a gente entender quais são os limites mesmo, né? Porque, Estamos gente, lidando. tem coisas que não tem volta no Não, cabelo. É, Não tem o volta. cabelo tem que saber se o cabelo vai ser aprovado. Para isso existem os testes de mecha aí, para ver se o que ela quer combina com a cor, com a pele dela, com o estilo dela. Então tem tudo isso. Às vezes é melhor um não fideliza mais e o bom senso do que um sim. Eu acho que traz trágico. respeito. Claro. Né? Sim, trágico traz um trauma aí que nem 7 sessões de terapia vai estar resolvendo. Agora, um não, ele traz respeito. Porque assim, ela vai falar, nossa, ela deixou de fazer, ela deixou de ganhar, ela, né? Mas ela está aqui, ela me propôs um tratamento, ela me Sim. propôs, né, um planejamento. Então, é alinhar essa expectativa, eu acho que também faz parte do diferencial de cada uma. E tudo é maturidade na profissão, né? Eu tenho certeza que é igual quando a gente fala, a cliente tem razão. A cliente tem razão, claro. Só que depende, né? Depende. Ela Porque, tem assim, razão quando ela tem Tem razão. exato. Uma Né? coisa que eu falo aqui, chama a dona, que eu vou, né? Pode chamar, gente, mas assim, eu vou sempre ouvir os dois lados. Porque nunca uma história ela tem um lado só, né? Então, do mesmo jeito, em relação ao atendimento, em relação a procedimento, né? A gente tem que se posicionar, porque é assim que a gente vai para um outro nível, a gente está em outro patamar. E agora vamos falar sobre preconceito. O que eu vejo de preconceito em relação à área da beleza? Tem gente que fala que, já que eu não estudei, eu vou ser cabeleireira. Ai, nossa. Agora eu quero saber sobre isso. O que vocês acham? Não, e quando você pega uma pessoa que estudou, não tô desmerecendo ninguém, tá? Que tem uma formação acadêmica, que estudou, que fez pós, mestrado, e aí ele senta na sua cadeira, ele acha que ele, por tudo isso, você, por ser cabeleireiro, você não sabe nada. Mas, gente, a gente estuda igual. Fora o dia a dia. Muito mais. O tempo inteiro. O tempo inteiro, Fora não o tem dia a parado. dia, entendeu? Que a gente vai aprendendo ali. É um universo de coisas novas que não tem fim. Entendeu? Cada dia a gente aprende Porque, um assim, pouco mais. nós não somos, assim, aplicadores de coloração. Não. Nós não somos, assim, lavadores de cabelo. Não. Chegou um produto novo, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar aquele produto, Exatamente. aquela tecnologia. Porque de que adianta? Chegou um produto novo, eu vou passar em você. Aí o cabelo fica... Nossa, péssimo. A gente tem Então, que... assim, se eu não estudei aquilo, Você não vai saber. é melhor eu nem usar. É. E fora o tanto de estudo que a gente tem, né? As pessoas esquecem que, assim, eu acho que, assim, tem muita gente que não sabe dessa informação. Sim. Ser cabeleireiro, nós lidamos com matemática o tempo inteiro. Um corte de cabelo é geometria. Um reflexo é geometria. Nós trabalhamos com ângulos o dia inteiro. Nós trabalhamos com fração o dia inteiro. É matemática. Sim. Então a gente estuda sim. E muito. Muito. E o fato de uma pessoa sentar na minha cadeira, ela ser presidente, sei lá do quê, e eu ser uma cabeleireira, eu tenho que ter o meu posicionamento profissional para a pessoa realmente sentir que, assim, eu estudei para aquilo. Sim. Eu E sei o que assim, eu tô fazendo. Né? Você é profissional na sua área e eu na minha. Sim, Agora é o isso. meu momento de ser profissional com você. É isso. É isso mesmo. Porque a formação ela vai muito além, né? A formação básica deles, né, é muito complexa, tanto nessa questão de cor, dessa parte da matemática, haja visto que o nosso estoque é por gramagem, então o tempo inteiro tem que ser feitos os cálculos para aquele cabelo. A gente tem toda essa parte da composição dos produtos, que se não forem bem explicados e não tiver muito claro na cabeça, acontece erros, e aqui a gente não cabe erros. Esses erros para nós aqui são erros grotescos. Aqui a gente trabalha com muita correção, infelizmente ainda acontece muito, né? E o que eu vejo às vezes, as pessoas realmente falta informação, porque não tem como você parar de estudar, né? E assim, você cortar o seu cabelo, se a pessoa errar,
ela acabou ali com a sua vida. Demora, sabe quanto para crescer um cabelo? Gente, é 1 centímetro por mês e olhe lá. Depende do cabelo, gente. cresce menos e depende de outros 1 crescem centímetro para quem tem tudo normal, Né? Sim, uma boa saúde. Sim, né? Então, assim, é muito sério, né? E, às vezes, e outra coisa também, né? É uma área que cresce absurdamente. Hoje a gente tem essa possibilidade de cada vez mais essa remuneração tá melhor, né? Então, assim, tem muita gente que não faz ideia. Você pode ter, a pessoa tem lá 3 faculdades, não ganha o que um cabeleireiro ganha. Então, assim, essa falta dessa informação, essa falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas julgam, né? E, não, chama lá aquela cabeleireira, meu amor, vamos valorizar, porque assim, ele tem uma caminhada muito grande para estar numa bancada atendendo, né, as pessoas que chegam de diversos lugares aí. E vocês já passaram algum tipo de desconforto em relação a isso, da pessoa querer menosprezar ou não valorizar ou falar sobre o valor que vocês cobram? Eu acho que é porque costumeiramente elas gostam de dar aquela choradinha, assim, né? Mas quando entram aqui, sabem o tipo de profissional que tem, então elas valorizam sim. Eu passo, o que eu percebo, ninguém me fala nada, mas o que eu percebo é que as pessoas que estudam muito, às vezes questionam, assim, o fato de ser cabeleireira, cobrar um preço assim tão alto, né? Desculpa, nem é preço, né? O nosso é valor. Tão Esquece alto, esse né? negócio de Nossa, preço. eu estudei mestrado, doutorado e X por mês, entendeu? E parece assim, você se tornou cabeleireira porque não coube outra profissão. Entendeu? Não falaram diretamente, mas eu já senti isso no ar, né? Porque eu sou perceptiva nas coisas. Não, há uns anos atrás, eu acho que, assim, há muitos anos atrás, eu até acredito que poderia ser, sabe, uma profissão alternativa. Tá? Hoje, experiência própria, a minha profissão hoje, na minha vida, é uma alternativa de vida. Não é uma profissão alternativa. Sim. Esquece. Para quem não tem estudo, quem não teve condições de estudar, ou foi mandado embora e vai abrir. Não. É uma alternativa de vida a minha profissão. Eu escolhi ser cabeleireira. Eu saí de uma profissão para ser cabeleireira. No meu caso, foi uma escolha mesmo, e eu acredito que na maioria aqui de vocês foi escolha. Sim. Eu não tenho ninguém na minha família que é cabeleireiro. Eu fui pioneira na minha. Eu fui a primeira e depois vieram outros primos meus que começaram a se espelhar em mim e que hoje são cabeleireiros. Mas não foi por falta de estudo, não. A gente faz trabalho cirúrgico igual médico aqui também. A gente faz contabilidade igual escritório. A gente tem todas as áreas em uma só. Sem contar a psique. E a gente é psicólogo também. A gente tem que ter uma inteligência emocional acima do que qualquer, né, coisa. Porque o que eu vejo também, né? As pessoas... você pode ter tido uma oportunidade, mas não se sustenta se você não acreditar no seu trabalho, se você não buscar conhecimento, se você realmente não colocar aquilo como sua profissão real, de verdade, né? Porque não é porque tem oportunidades que a pessoa vai ficar, porque, gente, tem todo um lado artista. Pode falar o que for, tem todo um lado artista que requer não só habilidade, mas você tem que ser muito bom naquilo, não é só treinar aquilo, né? Não. Então, né, principalmente quem faz penteado, principalmente quem coloca mega hair, que aqui as 3 fazem todas essas coisas. Colocar mega hair, você tem noção? Se você colocar a tela errada, se você dividir o cabelo errado, não dá o resultado que a pessoa espera, né? Então, é muito sério isso, né? Às vezes acontece essa questão da pessoa chegar, né, sem ter planejado na profissão, ok, eu acho que em todas, né? Mas você só se mantém numa profissão dessa se você realmente encabeçar como prioridade na sua vida, né? Sim, tem que viver todos os dias. Não é uma profissão que, eu vou fazer um pouquinho até eu arrumar uma coisa melhor. Não. Você não consegue fazer nem esse pouquinho. Não. Ou você é dessa área ou não é.
Não tem essa, eu vou ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu arrumar uma coisa melhor e não tem. Você não consegue nem esse pouquinho. Não dá. Você tem que cair de alma e coração nessa posição. Sim. E o que é mais desafiador quando a gente trabalha num ambiente que tem 70 colaboradores? Porque né, gente? Fechar a porta. É o detalhe da vida e é nisso que eu falo sobre essa inteligência, Fechar a né? porta pode ser... Sobre esse relacionamento. Sim. Por que eu falo isso? Porque aqui no Leste a gente tem um ambiente muito bom de trabalho, uma convivência muito saudável, porque não é isso que a gente ouve por aí, né? A gente ouve que tem ambientes pesados, ambientes hostis, ambientes de muita concorrência. E aqui, claro, né, as pessoas têm suas afinidades e suas diferenças, e tá tudo certo. Mas aqui eu vejo que existe um respeito e que existe, sim, essa harmonia de isso aqui eu não sou tão boa, ou eu não vou passar para minha colega de trabalho. E, gente, isso é nobre, né? Você não precisa ser boa em tudo, né? E tá tudo bem, né? O mais desafiador é isso mesmo, né? O relacionamento das pessoas. Porque a gente fica no trabalho muito mais do que em casa, né? Porque assim, a gente se relacionar, vamos lá, parte de uma coisa bem prática. Se relacionar com uma cliente que está te pagando para ter aquele relacionamento. Agora eu me relaciono com você que assim, não tenho nada em troca. Vínculo, não é? É diferente. 70 pessoas a gente ter Muita gente. Esse jogo de cintura. Mas dá pra acontecer, dá pra ser acontece. Eu feliz. acho legal. Dá, sim. Porque ao mesmo tempo que é desafiador, você aprende muita coisa também com seu Sim. parceiro. Por exemplo, tem coisas que você faz que eu acho interessante para mim. Outras que o outro faz que eu também acho. E fora que você também pode ensinar, né? O que você... Não, as trocas que a gente tem isso é muito são importante. absurdas. Então, assim... E esse lance de relacionamento, eu acho que respeito. Eu acho que isso vai caber em todo lugar, vai caber com uma manicure, com uma faxineira, com um colega. É respeito. O que eu acho hoje em dia, né? Que foi-se o tempo de você julgar ou achar que o outro, que você é melhor ou que você não é. Essas coisas eu acho que está muito diferente. Então, assim, o ser humano, ele vem numa evolução. E isso faz com que um ambiente de trabalho ressoe tudo isso, né? Porque quando você não tem escolha, você tem que conviver com aquela pessoa, realmente, se você não fizer direito, né, e não fizer por ser agradável e por ter essa questão dessa educação e de entender, faz toda a diferença também, né? E a gente acaba se acostumando também com o jeito das pessoas. Entendeu? Acostumou, né, Dani? Já acostuma com o jeito das pessoas. Então, fica mais fácil de lidar, né? E eu acho também que o desafio da convivência vai muito além, porque não é só entre os colegas de trabalho, mas aqui cada equipe é uma empresa dentro da empresa Estúdio Leste, né? Então, tem que se exercer outras funções, né? Cuidar dos seus. Fala um pouquinho disso, Adri. Sim, nós temos que ter uma certa liderança também. Nós temos que cuidar dos nossos assistentes e como eles cuidam das nossas clientes também. Não é somente nós que estamos ali no embate. Temos os assistentes que ajudam a gente. Que ajudam você a assinar muito. esse cabelo, né? Então, e que a gente tem essa responsabilidade. Sim, você tem que fazer com que o seu assistente e você seja o único, que trabalhe no mesmo segmento. A escova tem que ser parecida, o tratamento parecido. Você tem que formar esse assistente como o seu braço direito, entendeu? Eu não tô mais, ele sabe o jeito que eu esfumo, ele sabe o jeito que eu apago, ele sabe o jeito que eu uso de tonalizante X, a forma que eu coloco aqui o mega. Ele tem que saber. E é você que tem que formar ele. Capacitar a equipe capacitar. É difícil. Nós somos professores também, É né? diário, né? É diário. Além do que, você só consegue realmente transformar essa equipe no seu espelho se eles tiverem admiração por você. Exatamente. Isso. Se não tiver, você consegue trabalhar numa empresa que você não tem admiração pela empresa? Não. Não consegue. Faz sentido, né? Então, assim,
é isso, né? A gente tem que equilibrar todo esse relacionamento e ainda se colocar, não é uma posição superior, mas numa posição que quem tá ali com você te admire. Nossa, um dia eu quero fazer isso. Ai, nossa, não. Você perguntar para o seu assistente hoje, você gostaria de trabalhar em outra equipe? Aí ele falar, gostaria com fulano. Por quê? Porque a admiração tá ali, Sim, né? São desafios do dia a dia. Esse relacionamento faz a questão dessa capacitação diária, né, da nossa equipe, dos nossos ajudantes ali, que eles são uma extensão de nós, né? E a gente se manter ainda admirável para eles, porque assim, se eles não nos admiram, a gente não consegue passar nada, porque a gente não é interessante para eles, então é um equilíbrio ali, árduo. Eu acho uma dança doida todo dia. Muito além, né? Vocês são responsáveis pela formação deles também, porque além de capacitar tecnicamente, é sobre o comportamento também. É como se portar, é como falar com a sua cliente, porque adianta você ter todo esse diferencial, aí vem o seu assistente ali e acaba com o seu atendimento. Então, assim, além de ser muito sério isso, né, de ter essa responsabilidade para passar esse conhecimento, essa experiência, formar pessoas, né? Nada mais é aqui do que um formando o outro através do seu conhecimento. Agora, uma coisa que eu vejo que está muito diferente, eu acho, é esse assistente de hoje. O que vocês acham? Se vocês concordam comigo. Eu vejo que diferente da época de vocês, falta coragem para muita coisa, falta ambição, falta vontade, porque eles têm oportunidades incríveis que eu vejo às vezes passando, assim, a pessoa está lá naquele, né, conforto. Eu trabalho muito com a minha expectativa em relação ao outro, que é sobre o outro e não sobre mim, mas eu fico triste quando eu percebo isso nessa galerinha nova, sabe? Vocês sentem isso? Vocês que têm 20, 30, 40 anos de profissão? Eu acho que isso vem dessa geração, tá? Eu queria muito que fosse diferente, mas eu acho que vem dessa faixa etária. Onde tem uns muito ambiciosos aí, ganhando rios de dinheiro na internet, tem outros que não querem saber de trabalhar, que estão entrando no mercado agora e estão com vontade reduzida. As pessoas estão com, essa turma mais nova, eles estão com dificuldade de assumir certas responsabilidades. Tanto que a gente vê o crescimento de um tipo de salão diferente, que são os express, que não tem química, que não tem corte de cabelo. E aí, porque assim, se der tudo errado, é só lavar o cabelo. Tá crescendo muito isso, né? Esse serviço de entrada. E aí a gente vê que a turminha fica um pouco, e aí migra para esse outro tipo de salão, que é um express, né? Que é uma coisa mais rápida, porque eles não querem as responsabilidades que eles nos veem tendo aqui. Não se desafiam. Não quer estudar, não quer buscar, né? Não quer desafiar. O dia de folga, o dia de descanso, no meu entendimento, é o dia que a pessoa tinha que arrasar nesse estudo. Tem vários cursos na área da beleza que são de segunda-feira, justamente porque é o dia que a maioria dos salões não trabalham, né? E eu não vejo... Eu também já estou um tempo aí nesse mercado, mas assim, antes eu acho que eu sentia muito mais isso do que agora, né? Bom, eu fui assistente, minha profissional, eu era louca para saber a coloração que ela fazia nas clientes, ela rasgava, escondia, jogava no lixo. O que eu fazia? Eu, como eu era mais curiosa, eu pegava e olhava, né? Agora hoje eles têm tudo, tá no sistema, a gente fala o tempo inteiro, a gente dá as cartas, a gente eles buscam, né, o produto para vocês, ou seja, aprende trabalhando. Ela não me falava de jeito nenhum, e eu falava, qual a cor desse ruivo? Não. Ela falava na minha cara, não. Aí ela rasgava na minha frente, eu só me dava. Isso era medo, né? Medo de perder a cliente para o assistente. Gente, não, zero medo disso. Porque se a gente se prender a isso, a gente vai trabalhar sozinho e vai ser passinho de formiguinha. Quanto vocês dão de autonomia para esse assistente? Eu acho que é essa parte mais desafiadora.
Porque você está ali se capacitando, às vezes naquele dia a dia é uma coisa que, né, rápida, tem que ser rápido, a pessoa tem que entender, você quer soltar mais, mas fica naquela coisa, né? Como é que é isso? Essa autonomia que vocês dão a eles? Porque a gente vê que tem assistente que sugere tratamento, tem assistente que... Cada um tem o seu perfil, né? O que vocês acham? Eu acho válido. Eu prefiro soltar para que quando eu estiver ausente, a pessoa possa cobrir na minha falta. Que a cliente não fique totalmente presa a mim. Eu solto, eu ensino. Se quiser crescer, vai aprender coisas com os colegas que trabalham diferente, assim como eu aprendo com vocês, Sim. Com a equipe, eu quero que eles também aprendam coisas diferentes. Sim. Eu prendo um pouco em algumas coisas ainda. Eu não dou 100%, porque a busca da cliente é igual, teve um episódio. Fulana, vai pegar a cliente. Não, mas a cliente é do fulano. Eu falei, não é nem sua, nem dele, a cliente é minha. Ela ligou na recepção e ela pediu para fazer comigo. Então, por gentileza, levanta e vai. Porque, assim, a gente ainda é o profissional. E aí ele está fazendo e você assina. Quem assina esse cabelo? Se der alguma coisa errada. Então, realmente tem aí esse limite, né? Eu solto, mas existe umas disciplinas. Mas sempre sob consulta, né? Sim, a gente não... É sempre acelera e freia. É isso. Sim, porque eles não cortam, eles não fazem reflexo, mas eu quero que aprendam e que te ajude sejam, quanto mais, né? Quanto mais, e que sejam profissionais, que sejam cabeleireiros. Eu gosto muito de participar com a cliente. Eu não deixo o cliente total com o assistente. Eu gosto de participar. Nem que eu esteja ali, a gente está escovando junto, mas eu quero ver como é que tá, se tá com preguiça, se não tá no dia bom. Eu tô sempre de olho. Eu sou, de olho. Eu acho fundamental isso. Na verdade, isso é um diferencial. Porque por que muitas equipes se perdem, muitos cabeleireiros se perdem? Porque começa a crescer, começa a soltar, a cliente marca um horário, tudo que a cliente não vê é o profissional. Ela só fica com os assistentes, né? E aí é uma linha tênue aí que é muito importante, né? Não se perder nisso. Sim. A gente tem que se manter no controle. O tempo todo. Vamos agora cada uma falar o que vocês falariam aí, deixariam de conselho para a pessoa que quer vir para a área da beleza, para esse assistente que quer ser cabeleireiro e não tem coragem. O que você falaria, baseado na sua experiência, para quem está começando? É motivo. Vai atrás de curso, vai aprender, sabe? E faz de coração. Coração é tudo. Não vai pelo dinheiro, vai pelo coração. Vê se você tem o dom, habilidade. Vai atrás de conhecimento que vai dar certo. Você, Dani? O que eu falaria, gente, é assim. Se você gosta da área da beleza, você vai, porque existe muitos desafios aí no meio do caminho, é muito concorrido, então você tem que ter um diferencial, você não pode só trabalhar assim, fazer um cabelo, não, tem que fazer um todo, né, um trabalho no todo, não é fácil, e assim, você tem que amar muito a profissão, mas é gostoso, eu amo, eu não trocaria, recomeçaria tudo de novo, se fosse possível, eu adoro trabalhar com o público, com pessoas, e gosto de transformar pessoas, enfim. Mas tem que ir à luta como toda profissão. Yara? Primeiro não é velocidade. É onde você quer chegar. Aproveita o caminho, não é velocidade, mas não perde tempo. Sim. Tá? Aproveita o caminho, porque assim, o caminho é lindo. Não adianta pensar em ter pressa, porque senão você vai estar lá na frente, vai ter que voltar para fechar um monte de buraco que deixou atrás. Sim. E assim, trabalha muito. Não se perca, não se distraia, sabe? Tenha foco, porque assim, é trabalho, mas tem que trabalhar muito, sem se distrair, sem fazer corpo mole. E é isso. Foca no seu destino, tenha ali a sua velocidade normal, não tenha pressa, porque o caminho é muito bonito e o caminho te ensina muitas coisas para você chegar no seu destino. É isso.
eu, assim, se pudesse dar um conselho, primeira coisa, eu acho que você tem que acreditar em você, né? E ter certeza se é aquilo que você quer. Assim como a gente escolhe onde a gente trabalha, porque hoje ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigada a estar aqui, você não é obrigada a fazer isso. A gente tem muitas oportunidades na vida, no mundo, né? Você não precisa hoje ficar preso a um trabalho só porque, ali eu tenho, né? Eu estou ganhando dinheiro. Não, hoje eu acho que a gente pode não se maltratar, né? Então, não se maltrate, acredite em você, né? E vá atrás e vá buscar conhecimento, porque não tem milagre. Não adianta pular etapas, não adianta pular processos que não funcionam, né? Então, é isso. Eu vou deixar o arroba delas aqui. Eu espero que tenha inspirado vocês, né, a cada vez mais buscar por vocês. São cabeleireiras aqui de extremo sucesso, de muitos anos, né, aqui em Alphaville, de profissão, aqui no Estúdio Leste. Então, venham conhecer as meninas, vocês ainda que não conhecem. Compartilhem esse podcast, curtam esse canal, para que a gente consiga trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.